Olá, minhas queridas, sejam muito bem-vindas ao canal da Eve. Aqui nós discutimos estratégias nessa jornada de ser mãe, mas sempre em busca de evolução e conexão com a sua criança. Eu sou a Eve Burilli e o tema de hoje é sobre deixar o filho chorar. Funciona ou não funciona? Eu vou te explicar nesse vídeo o porquê não funciona deixar o filho chorando com a intenção de fazer com que ele durma. O nosso principal obstáculo, posso dizer assim, que é quando o bebê nasce, né? É fazer o filho dormir. A gente tem essa objeção de querer que o nosso filho durma a noite inteira assim que ele nasça. Então, o nosso objetivo, logo que ele nasce, é esse. Nossa, eu preciso fazer o meu filho dormir mais pra gente conseguir dormir e então ficar mais descansada para poder cuidar dele. O que a gente não sabe é que, além de existir temperamentos de crianças, de bebês diferentes, uns choram mais, outros choram menos, e a gente quer fazer todos eles dormirem da mesma maneira. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente acaba apelando para livros, para recursos da internet, existem até cursos mesmo de como fazer a criança dormir a noite inteira, né? Como se fosse uma fórmula matemática. E o que eu quero te dizer é que não funciona e nem devemos usar o método de deixar a criança chorando no quarto, na cama, no berço, sozinho, com o intuito de ensinar ele a dormir de noite, né? Infelizmente existem livros, né? E eu sei porque eu li isso na minha gestação. Eu li em alguns livros, não foi em apenas um, de que diz que devemos deixar o filho chorando de noite até que ele se acostume. Gente, chego até a me arrepiar só de eu falar isso, sabia? Porque a gente, quando tá grávida ou logo que nasce o bebê, a gente é muito leigo nesse assunto, né? A gente que não trabalha com isso e não vai atrás disso, né? A gente acaba catando algumas ideias de livros e de cursos e vídeos da internet, sempre na melhor das intenções, lógico, mãe e pai sempre têm a melhor das intenções. E nos livros dizem, devemos deixar a criança chorar até que se acostume, então até que aprenda a dormir. E o mais assim curioso, digamos assim, é que a gente acaba apelando para isso mesmo, porque a gente não tem outros recursos, a gente não tem informações o suficiente sobre esse assunto e a gente acaba apelando para as coisas que a gente lê, né? Para as coisas que a gente escuta. A gente não sabe direito como fazer para aquele temperamento do filho. E por que eu digo isso também de temperamento? Porque tem um tipo de temperamento de bebê que ele é mais enérgico, ele dorme menos por natureza. Olha que legal de escutar isso. Ele dorme menos por natureza mesmo. Então o que acontece? Então a gente como mãe, a gente acaba comparando às vezes algum outro bebê. Então a mãe que tem aquele bebê que é mais tranquilo, que dorme uma noite inteira, a gente pensa, como é que aquela mãe consegue fazer o bebê dormir a noite inteira e eu não? Né? Então a gente não, então eu vou deixar chorando porque pode ser que ele durma mesmo a noite inteira. Então a gente acaba apelando a todos os recursos, porque a gente não tá acreditando que aquele nosso filho, que é mais enérgico, não tá conseguindo dormir a noite inteira. Então a gente deixa chorando, e aí alguns livros dizem assim, deixa chorando por tantos minutos, e às vezes, gente, diz assim, ó, até o 4º mês tem que deixar chorando por 20 minutos. Eu li um livro assim, 20 minutos, na outra noite 15 minutos, 10 minutos, até parar de chorar. Gente, é muito triste isso, né? Porque a gente acaba comparando as personalidades dos bebês
e acaba não atendendo a necessidade especial do nosso filho. A gente acaba não se conectando com a nossa criança, que é isso que eles querem assim quando nasce. A gente tem que se conectar com eles. Eles acham, o bebê quando nasce, e ó, eu vou te dizer, até uns 2 anos mais ou menos, eles ainda acham que são a extensão do corpo da mãe. Então, tu tá quebrando essa barreira quando tu deixa o filho chorando. Porque ele não tá vendo aquela conexão, ele não tá sentindo aquela conexão. Então imagina, ele recém saiu de você e quando vê, meu Deus, cadê? Sabe? Então, se tu acha que é uma fórmula mágica ou uma fórmula assim, matemática de passo a passo, é assim, assado, mas com meu filho não funcionou, então tem alguma coisa errada, então esse vídeo não é pra você, porque não vou te explicar aqui um passo a passo que vai funcionar, que é assim. O que funciona é a individualidade de cada criança. Eu vou te dar algumas dicas aqui de como fazer tu criar uma conexão, que é de uma maneira geral com o ser humano, de como criar uma conexão, uma relação com o ser humano, de então um desenvolvimento natural do sono, que isso vai ajudar e provavelmente vai melhorar o sono. Mas não ache que vai ser uma fórmula matemática, porque alguns temperamentos de bebê dormem um pouco mais e alguns outros dormem um pouco menos, e é natural. É muito engraçado, gente. Vou contar agora uma curiosidade muito engraçado, porque eu tenho uma filha de uma amiga que tem esse bebê. O bebê dela é mais enérgico, ele dormiu menos a vida inteira, enquanto a minha dormia a noite inteira, dela dormia um pouco menos. Ela conseguia amenizar isso, né? Fazer o ciclo do sono, emendar de vez em quando. Eu vou explicar sobre isso mais adiante, eu vou explicar o ciclo do sono, que vai te ajudar muito. E aí, quando ele já começou a falar, ele falava assim pra mãe dele: mãe, eu queria morar no Brasil e no Japão ao mesmo tempo. E ela: como assim, né? E ele: porque daí durante o dia eu ficava no Brasil, e aí quando anoitecia no Brasil eu ia pro Japão, porque era dia, daí eu não precisava dormir. Olha, gente, é muito engraçado, porque tem outros temperamentos que é o contrário, né? Por exemplo, aí quando a criança cresce um pouquinho mais, que a gente consegue distinguir um pouco o temperamento, aí é um temperamento que é um pouco mais acomodado, gosta de ficar um pouco mais tranquilo. Então é muito interessante a gente conhecer isso, não somente os tipos de bebê quando nasce, mas também depois o temperamento, para ajudar eles a uma forma melhor de dormir e de se acalmar durante a noite. E como que eu consigo então superar esse obstáculo de fazer a minha criança dormir, o meu bebê, né, dormir a noite inteira? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A criança, quando nasce, ela ainda não entende que ela é um corpo totalmente separado da mãe. Ela não entende que ela é um indivíduo só no mundo, entendeu? Ela se sente ainda naquela conexão com a mãe dela. Porque imagina, a criança, ela morou a vida inteira dela dentro da barriga da mãe. Ela não consegue entender que ela agora tá num mundo à parte. Tá? Ela estava ligada pelo cordão umbilical, gente. Então, até ela se dar conta disso, demora um tempo e anos, tá? Por isso que chega lá nos 2 anos e dizem que existe aquele terrible two, né? Porque é a partir dos 2 anos que ela começa a entender que ela é um indivíduo diferente da mãe. Então, aí que ela começa a ir contra os pais, porque ela tá testando as vontades diferentes dela. Sabe? Então imagina para um bebê recém-nascido que não enxerga direito, né? Ela sente, ela mais sente nesse momento do que de fato enxerga, escuta, porque ela não entende palavras. Então o que que ela entende? Ela entende o sentimento, e mais do que entender o sentimento, ela sente tudo que a mãe sente naquele momento. Ela é como se fosse ainda um corpo da mãe fora do corpo da mãe. Então, qual é o melhor recurso
recurso para fazer a tua criança dormir? É ela se sentir o quê? Segura e acolhida durante o tempo do sono. Ela tem que se sentir segura, protegida, que era o que ela sentia na barriga da mãe. Ela estava completamente segura e protegida na barriga da sua mãe. Então, quando ela sai da barriga da mãe, ela se sente o quê? Desprotegida. Então, quando o teu foco na hora de dormir é fazer a criança se sentir protegida e segura, a chance de um sono tranquilo e mais duradouro, com certeza é quando o foco é a segurança e a proteção dessa criança durante o sono. E aí, além disso, existem também os ciclos do sono. E aí eu vou contar algumas experiências que eu tive em relação ao ciclo do sono e outras dicas que eu vou contar para vocês. Por exemplo, a minha filha, ela não era do bebê enérgico, ela não era o bebê enérgico. Eu já sabia que isso poderia acontecer, né? Então eu já estava assim, não vou dizer preparada, porque eu acho que a gente nunca tá preparada o suficiente para ter um filho, por mais que seja o segundo filho, porque se ele for muito diferente, né? Se ele for um bebê, o primeiro for um bebê enérgico, o outro for um bebê anjo, por exemplo, são bebês completamente diferentes. Pode ser também que o temperamento deles seja completamente diferente. Então eu nunca vou dizer que a gente tá preparada, mas eu já, como eu já venho estudando isso há muito tempo, eu já sabia que isso poderia acontecer. Mas a Clara, ela não era um bebê enérgico, ela era um bebê mais tranquilo, então a tendência dela dormir mais já era maior. Porém, não basta só isso, tá? Existe também o ciclo do sono, que dura em torno de 1h30, 2 horas, um ciclo. E o que acontece? Nós, adultos, já somos educados para completar esse ciclo e emendar já o outro, então formando todas as horas de sono, porque aí também tem as etapas, né? As primeiras horas é quando o teu sono tá mais leve, depois o teu sono começa a ficar mais profundo, depois começa a parte que tu entra no sonho, que é um sono de mais profundo ainda, de mais relaxamento, que dura um pouco menos. Depois teu sono já fica mais leve, completando então todas as horas de sono necessárias que cada indivíduo precisa, né? Não vou dizer que são 8 horas, porque em média pode ser 8 horas, mas tem pessoas que pode ter menos horas de sono, tá? Mas aí o que acontece? O bebê, ele não está ainda preparado para isso, ele ainda não está educado para isso, digamos assim, tá? Então, o que acontece? Quando completa um ciclo de sono, ele tem um pouco de dificuldade de emendar o outro ciclo de sono, sabe? Então, o que acontecia? A Clara, ela dava umas resmungadas assim que ela completava um ciclo de sono. E qual foi a minha melhor estratégia para ela naquele momento? Quando ela ia emendar o outro ciclo de sono, eu precisava mostrar para ela rapidamente que ela estava protegida e segura para emendar o próximo ciclo de sono. Aí vão falar assim: ah, Eve, mas a minha bebê acorda e não volta a dormir de novo. Não adianta, ela não tem ela não emenda o ciclo de sono, né? Então, isso pode acontecer, claro, ela pode acordar entre um ciclo de sono e outro, mas a melhor estratégia é tu agir rapidamente naquele momento para ela emendar o ciclo de sono. Então, não significa que ela acorda quando ela apenas resmunga. Então, qual é a melhor estratégia para mim? Foi quando ela resmungava, ou o pai dela, ou eu mesma, chegava bem pertinho dela, respirava pertinho dela, e ela sentia aquela conexão pertinho, e ela voltava no ciclo de sono dela. Então, eu tinha que agir rapidamente para isso.
Então, uma estratégia é tu deixar ela dormir bem perto de ti. E aí também vem aquela objeção: ah, mas eu tenho que deixar ela dormir no quarto dela sozinha. Gente, eu não concordo que seja a melhor estratégia. É uma opinião minha e conforme os meus estudos, conforme todas as minhas evidências de estudo mesmo, em relação ao desenvolvimento, não acho uma melhor estratégia, porque só o tempo que tu leva do teu quarto até o quarto do teu filho, a probabilidade dele ter acordado é muito grande. E quando ele tá perto de ti, quando tu sente que ele deu aquele resmungo, que não significa que ele tenha acordado, tá? Não significa que ele tenha acordado totalmente. Então, quando ele dá aquele resmungo, ele tá perto de ti. Então, se tu coloca a mão dele, sabe? Às vezes tu até pressiona o peitinho dele, que ele se sente assim acolhidinho, apertadinho. Ou eu colocava o narizinho perto dela, a mãozinha perto dela, chegava perto dela, rapidamente, ela era muito mais fácil e muito mais provável que ela voltasse no ciclo do sono dela de novo, tá? Então foi isso que aconteceu com a minha filha. E eu vou contar uma história para vocês em relação a isso, de dormir longe e dormir perto, a vantagem que tem de dormir perto e o porquê a nossa natureza é essa, de dormir junto e dormir perto. Lembre, eu gosto muito de fazer essa analogia, que é em relação, que nem é uma analogia, na verdade, porque é um fato, né? Nós somos, não podemos esquecer que nós somos mamíferos. E como que os mamíferos dormem? Imagina assim aquele bando de leões, por exemplo. Como que eles dormem, gente? Os filhotes dormem todos juntos, né, um em cima do outro, com a intenção também de aquecer. E os pais, né, os leões, dormem em volta, com a intenção do quê? De proteger. E eles dormem todos juntos. Se tu olha de longe, eles estão todos juntos, amontoados ali. Então a gente tem essa tendência de dormir tudo junto. Todos os mamíferos de todas as espécies dormem juntos. Então, quando nasce a criança, o que a gente quer que a gente faça? O que dizem pra gente fazer, né? Ah, coloca ele lá porque ele tem que dormir sozinho. Então, ele nasce da barriga da mãe, que ficou lá a vida inteira dele acolhido, apertadinho, dormindo colado na mãe. Agora, de um dia pro outro, dorme lá. Afastado, dorme junto. E o que acontece ainda com os mamíferos? Imagina se um filhote se perde do bando, tá? Ele vai lá, tá no meio da floresta sozinho, o filhote. O que acontece? O que aquele filhote faz? A noite inteira. Ele dorme e quando acorda vai procurar o bando dele? Ou ele simplesmente fica chorando a noite inteira até encontrar a sua mãe? O que ele faz? Ele chora a noite inteira até encontrar os pais, em procura de segurança e proteção. Olha, gente, me arrepia falando. Porque a gente não percebe que o desenvolvimento nosso nessa primeira fase, a prioridade nessa primeira fase, as necessidades dessa primeira fase da infância, além da higiene, além da alimentação, da amamentação, é proteção e segurança. Então a gente esquece disso na hora de deixar dormir, sabe? Então esses livros e vídeos que dizem pra gente deixar chorando, eles não estão pensando, né, no desenvolvimento nosso de um ser humano, do ser humano mais tranquilo, de um ser humano de autonomia, de um ser humano seguro e confiante. Ele não tá pensando no desenvolvimento que tem o cérebro daquele ser humano a longo prazo. Eles estão pensando apenas no momento atual, porque pode funcionar e vai funcionar. O seu filho vai parar de chorar se tu deixar ele chorando. Claro que ele vai.
Ele vai deixar de chorar, pode chorar algumas noites, por muito tempo, outros bebês por menos tempo, uma hora ele vai parar de chorar. Mas isso não significa que ele tá aprendendo a dormir. Sabe o que ele tá aprendendo quando tu deixa ele chorar? Ele tá aprendendo que ele tá sozinho no mundo, que ele não pode contar com os pais dele, que tudo que ele faz, o máximo que ele pode fazer, porque o bebê, a única coisa que o bebê pode fazer quando ele tá se sentindo com medo, quando ele tá se sentindo abandonado, qual é a única coisa que ele faz, que ele consegue fazer, é chorar. Então ele vai aprender que o máximo que ele consegue fazer naquele momento não vale a pena, porque ele não vai ser atendido, ele não vai ser correspondido. Então ele vai crescer inconsciente, com aquela inconsciência de abandono, de que não adianta eu fazer o que puder na minha vida, não vai adiantar. Ele vai crescer com aquela inconsciência dentro dele, tá? Então, uma outra estratégia, que foi uma cliente minha, a filhinha dela, que usou. Aí alguns pais aqui podem ser que vão criticar, mas é que assim, ó, a gente não pode julgar o que acontece em cada família, tá? E aí eu vou explicar o porquê. Essa minha amiga, foi muito curioso isso, porque essa minha amiga, ela sempre foi contra a da chupeta, né? Quando ela tava grávida, ela dizia: ah, não, eu nunca vou dar chupeta pro meu filho, né? Porque eu li que pode ser que o filho não queira mais mamar, e tem realmente uma série de artigos e opiniões, né? Não artigos, opiniões contra a chupeta e tal. E aí, muito engraçado, que no segundo dia, lá no hospital mesmo, ela disse: eu não aguentei e dei chupeta. Porque ela ficou a noite inteira chorando, e aí eu botei no peito e ela não queria mais sair do meu peito, aí eu não conseguia dormir, porque ela ficava a noite inteira no meu peito. E aí eu expliquei pra ela o seguinte: a criança, uma das formas que ela tem de se sentir protegida e segura, ela nasce já com a ideia, com a necessidade, né, de sucção. Sabe? Quando eles até colocam a linguinha assim pra cima e com aquela necessidade de sucção. E dura por anos na vida deles. Na verdade, dura a primeira infância inteira, essa necessidade de sucção, tá? Umas crianças têm muito mais essa necessidade e outras não tanto. Então, o que acontece? Por que inventaram, então, a chupeta? Justamente para aliviar um pouco a mãe nesse sentido. Quando a criança tem muita necessidade de sucção, ela quer passar no peito da mãe o dia todo, praticamente, ou por muitas horas. Então, às vezes, a necessidade da mãe, a mãe precisa dormir, precisa fazer outras coisas, né? E o bebê tá lá precisando daquela sucção. Então, é um erro a gente tirar aquilo dele, né? Essa sucção. Porque ele tem essa necessidade. Então, o que a mãe faz? Vai lá e coloca a chupeta, porque a chupeta imita o peito, né? Então, para essa minha amiga funcionou muito, para minha filha também funcionou muito, porque ela tem muito essa necessidade de sucção e eu precisei botar isso nela. Eu optei por isso, né? Tem mães que optam por não, então não se importam de que fique o tempo todo no peito, mas tá tudo ok, não tem problema nenhum. Eu acho que vai na necessidade de cada família ver o que funciona melhor naquele momento. Então, qual é o jeito errado, o jeito mais errado que tem de ensinar a criança a dormir? É deixar chorando. Olha o que eu falei o vídeo inteiro. Deixar chorando é a maneira mais errada que tem. Por quê, gente? Porque tu tá criando esse sentimento de abandono nela. Tu não tá calando a tua criança apenas no momento de dormir. Tu tá calando ela pra vida inteira. Tu tá calando ela por dentro, pela vida inteira. Ela vai aprender que ela não precisa, que ela não consegue, que ela não pode, que não adianta ela
botar aquela vontade dela de ir atrás das coisas pra fora. Porque ela aprendeu desde que nasceu que aquela vontade dela não é atendida. Então tu vai estar calando essa criança pra vida inteira. É o jeito mais errado que tem de aprender, de ensinar, né, a sua criança a dormir a noite inteira. Então não vai com essa expectativa de que ela vai dormir a noite inteira de cara. Pode ser que ela durma a noite inteira de cara, mas pode ser que que tu apenas consiga, por exemplo, fazer com que ela emende um ciclo no outro, mas no outro ela já acorde. Então, o jeito mais errado que tem é tu criar essa expectativa e ainda deixar ela chorando, tá? Então, qual é o jeito certo de ensinar a sua criança a dormir a noite inteira? É focar na sua segurança. Ela precisa se sentir protegida, segura. E qual é a melhor forma de fazer isso? Só tu vai saber isso com a tua criança. A forma de se sentir protegida. Se tu quer que ela durma do teu lado a noite inteira, pra tu ficar ali protegendo ela, pra ela se sentir protegida, ok. Se ela conseguir dormir no quartinho dela a noite inteira também, tá bom. Entendeu? Então é tu que vai saber a necessidade da tua criança. Se tu viu que tu colocou ela no quarto dela e ela fica acordando a cada 1h30, a cada 2 horas, e tu tem que ficar levantando, e até ir lá ela realmente já acordou e não dorme mais. Se tu vê que não tá funcionando dessa maneira, coloca ela então pro teu lado, coloca ela mais perto de você. Entende? Então tu tem que ir jogando, vendo o que funciona melhor pra você. Sabe? Se é melhor dar uma chupeta de noite porque é o jeito que ela se sente segura, então dá a chupeta pra ela, não se sinta mal por isso. Não se sinta mal pelo jeito que funciona com você. O que não pode é tu causar um sentimento naquela criança de trauma, que é o sentimento de abandono e rejeição, que é o sentimento de calar ela pela vida inteira. Sabe? Então, esse é o jeito errado. E o jeito certo é ela se sentir segura e protegida a noite inteira, sabe? Então, e lembra, quando ela tiver completado o ciclo do sono, a primeira coisa que tu faz é fazer ela se sentir segura. Se de repente, se tu pegar ela na noite e já botar no teu peito, ou se pegar, aí sim pode ser que tu acorde ela, sabe? Então, cuida pra isso, presta atenção nos sinais. Nos sinais, só tu conhece os sinais do teu filho. Tu consegue identificar se ele acordou ou não, sabe? A minha filha, por exemplo, se ela resmungava, não significa que ela tinha acordado, tá? Só significava que ela tinha acordado se ela começava a espernear e mexer perninha e mãozinha. Aí ela tinha acordado, tá? Então presta atenção na tua criança e com o intuito sempre de proteção e segurança. Então, qual é o primeiro passo que tu pode dar para colocar isso em prática? Bom, eu vou dar aqui algumas dicas para tu já colocar assim em prática hoje à noite, tá? Se ele chorar, presta atenção se é um choro de resmungo ou se é um choro mais frenético, mais enérgico. Se for um choro de resmungo, aí, como eu já disse aqui, apenas tente algumas maneiras e vê o que funciona melhor para ele, dele se sentir mais seguro. Se é chupeta, se é dormir junto, se é dormir do teu lado, às vezes até dormir assim com a mão em cima, quase que abraçadinho. Eles gostam muito, então eles se sentem protegidos e acolhidos. Se ele estiver no quarto dele, preste atenção quanto tempo ele dorme, porque de repente, se é só o ciclo do sono, vale a pena deixar mais perto. E com tudo isso, ainda vale a pena tu fazer ele já relaxar mais na hora de dormir. Como que a gente faz isso? Além de uma rotina do sono, por exemplo, sabe aquele banho morninho antes de dormir? Gente, isso acalma demais. E quando tu monta essa rotina para ele, coloca já na banheirinha um chazinho de camomila, alguma erva calmante, uma lavanda, sabe? O que funciona muito, além do banho, com esses calmantes, é tu no próprio quarto fazer aquela aromaterapia. Não sei se vocês já ouviram falar,
quando tu coloca um cheirinho no quarto, por exemplo, de lavanda, aqueles óleos essenciais, eu não gosto de passar direto na pele do bebê, porque eu tenho um receio que possa dar alguma alergia, porque como aqueles óleos são muito concentrados, se tu excede um pouquinho a quantidade do que é o necessário para o teu bebê específico, tá? Porque isso também é muito individual. Uns bebês podem ter alguma quantidade maior do que outros, então se tu excede um pouco, pode ser que dê alguma alergia, então eu não recomendo. O que eu recomendaria nesse caso? Seria ou tu esborrifar um pouquinho na roupa dele do lado de fora, que funciona muito, porque não tem contato direto, mas ele sente aquele cheirinho, ou então colocar no quarto, e ele também absorve, e a lavanda, ela tem a propriedade de acalmar, tá? A lavanda, a camomila, então isso funciona muito também, ele a relaxar completamente na hora que ele for dormir. Além disso, no quarto da minha filha, eu fazia isso. Talvez isso tenha ajudado muito ela a dormir, tá, gente? Porque assim, ó, ela realmente foi um bebê muito tranquilo na hora de dormir. Além do temperamento dela, eu fazia tudo isso que eu tô falando pra vocês, tá? Então isso é uma coisa que tu consegue aplicar já imediatamente. Além disso, eu ainda colocava uma luz bem baixinha logo na hora já do banho dela. Na hora do banho dela, saía do banho já com aquela luz baixinha e uma musiquinha bem tranquila, bem de leve. Na verdade, eu colocava mantras. Tem em aplicativos de música, mantras para bebê dormir. Gente, é mágico. Sabe que até hoje, quando ela escuta esses mantras, ela criou uma âncora com isso. É muito interessante, porque eles inconscientemente criam uma âncora com o processo de dormir quando escuta aquela música. Então, a música, a aromaterapia, que são os óleos essenciais, o cheirinho na roupa, a luz fraquinha desde a hora do banho, aquele banho morninho, relaxante, com camomila, e deixa ele dormindo pertinho de você para tu conseguir ficar mais ágil na hora de ele se sentir seguro e protegido. Se o teu foco for esse, gente, a qualidade do sono do seu filho vai melhorar. Com certeza vai melhorar. Isso é um fato, vai melhorar. O que a gente não pode fazer é dar aquela fórmula matemática. Ele vai dormir tantas horas por dia. É isso. Depende de cada bebê, cada temperamento. A gente só tem que ter realmente paciência, que eu sei que não é fácil. Porque a nossa falta de sono de mães é complicado, mas fazendo todo esse ritual e tendo isso em mente de não deixar o bebê chorando, com foco na proteção e segurança, com certeza tu vai criar o teu filho de uma maneira muito mais segura. Ele vai crescer sabendo que pode contar com você, sabe? Sabendo que ele é protegido, sabendo que ele tem uma família. E é isso que a gente quer, né? Então, é esse recado que eu queria passar para vocês hoje. Espero ter ajudado. Coloquem em prática o mais rápido possível. Não se sintam mal se vocês já fizeram isso, de deixar chorando, porque lembre, mãe e pai sempre têm a melhor das intenções. O que não pode é, depois da gente saber disso, continuar fazendo do jeito errado. É isso que não pode. A gente está aqui sempre aprendendo a melhor solução, o que a gente tem melhor para a gente passar para os nossos filhos, tá, gente? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com quem acha que deve ouvir, que vai se beneficiar com essa informação. Curta, dê um like, qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo, tá? Então é isso que eu tenho para falar hoje. Muito obrigada, um beijo.